Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus sempre livrou Davi das mãos de Saul. Mas uma vez ele se cansou de esperar milagres em Deus e resolveu, por ele mesmo, tomar uma decisão: fugir para os filisteus. Eu quero focalizar aqui em 1 Samuel, no capítulo 26, e entrando pelo 27, um pouco daquela etapa que Davi passou. E não vamos criticar Davi, porque nós não somos melhores do que ele. Nós também nos cansamos de esperar em Deus. O justo vive pela fé. Nós temos que obedecer, depender de milagres, e Deus vai nos provar até quase perecer. Mas vai ficar no quase, porque na hora certa Deus enviará o livramento. E nas tentações nós vamos ceder e quase cair, mas quando clamarmos ao Senhor, invocarmos a Deus: Senhor, eu estou nesse caminho de pecado, me livra, não me deixe cair, Senhor, eu não tenho forças, eu vou cair, mas me ajude, Senhor. Deus vai ajudar. É maravilhoso a gente ver como Deus age, como Deus opera desta maneira, pela fé. Mas para nós é difícil a gente crer e esperar até aquele momento final, quando Deus vai operar. A gente nunca sabe qual é esse momento, a gente só sabe pela fé que Deus vai atuar. Mas a gente não quer confiar, não quer esperar, a gente não quer ser provado. Em alguns momentos, nós vamos ver uma turba contra nós, nós vamos ver muitas pessoas nos criticando. Em algum momento, a gente vai quase desesperar da vida, como o apóstolo Paulo, e nós vamos, em algum momento, chorar e espernear, não sabendo o que fazer. Mas temos que aprender a esperar em Deus. O justo vive pela fé. Ainda que tudo se perca, não vai se perder, mas ainda que tudo pareça ir se perdendo, a gente tem que esperar em Deus. Salmo 71, esperarei sempre, e louvarei a Deus mais e mais, esperarei sempre. A gente tem que fazer a fé funcionar, e às vezes Deus vai nos provar até o quase, mas temos que confiar. Deus então livrou Davi muitas e muitas vezes, e inclusive quando Davi já estava cercado. 2 vezes aconteceu isso. Deus permitiu que Davi fosse cercado. Ele já estava para ser preso pelo rei Saul, e claro, morto. Saul queria matá-lo, e ele sempre fugia, mas em 2 ocasiões Deus deixou ele ser cercado pelo rei Saul, e ele, nesses momentos, apelou para Deus e o Senhor o livrou. Como? Davi se apresentou: rei Saul, estou aqui. Se o senhor quer me matar, pode me matar agora, mas eu nunca fui desleal ao rei, nunca serei. Eu o reconheço como ungido de Deus, a minha mão não será contra o rei. Rei, eis-me aqui, se o senhor quiser me matar, eis-me aqui. E o Saul foi tocado, porque diante de todo o exército, ele não tinha como justificar querer matar Davi, dizendo que Davi era desleal, e Davi está dizendo: eu estou aqui, rei, sempre fui leal, quero ser e vou continuar sempre sendo leal ao Senhor, mas se o Senhor quiser me matar, eis-me aqui. Pronto, desarmou por completo o Saul. Então Deus livrou Davi em várias etapas. Em muitos momentos Saul vinha lá, Davi fugia por aqui, e Deus livrava Davi. Mas nessas 2 ocasiões, Davi ficou preso, e ainda assim Deus o livrou. Mas aí entra, para mim, o fatídico capítulo 27 de 1 Samuel. Davi disse consigo mesmo, não por revelação, não por inspiração de Deus, disse consigo mesmo, raciocínio, conclusão dele: pode ser que algum dia
eu venha a perecer nas mãos de Saul. Nada há melhor para mim, ideia dele naquela época, nada há melhor para mim agora do que fugir para a terra dos filisteus, para que o Saul perca as esperanças e me deixe de perseguir. Saul quis matar a Davi. Davi pensou, quando eu estiver com os filisteus, ele não vai conseguir me perseguir ou vai parar de me perseguir. Ele vai ficar tranquilo, porque eu não estarei oferecendo perigo para ele dentro de Israel. O raciocínio dele, o raciocínio de Davi foi este. Mas Deus não estava naquele raciocínio. Apesar disto, Deus estava com Davi e abençoou Davi naquela situação também, mas foi uma situação triste. Cerca de 1 ano e meio, Davi passou lá com o Aquis, rei de Gate. Dessa vez, Davi conseguiu. Antes, ele já tinha tentado, e Deus mostrou para ele, Davi, que não era para ser assim. Mas ele insistiu mais uma vez, e agora com homens, 400, 600 homens, ele foi bem aceito e passou cerca de 1 ano e meio entre os filisteus, uma época em que ele fez muita coisa errada, matou velhos, crianças, mulheres, pessoas doentes, ele matou a todos, não deixava ninguém com vida. Imagine Davi matando bebês, mulheres grávidas, rasgando pelo ventre. Davi fez isto. Eu creio que a vida inteira ele se arrependeu daquilo, e o próprio Deus falou com ele: meu servo, você não vai construir o templo porque você derramou sangue em abundância, desnecessariamente. E Davi matava populações inteiras de uma cidade tão somente para agradar o rei filisteu. Foi uma época de que Davi certamente se arrependeu a vida toda. Apesar disto, Deus continuou amando Davi, não assinando o que ele fez. Deus não endossou, pelo contrário, mais tarde criticou o que Davi fez, derramar sangue em abundância sem necessidade. Mas é para a gente meditar no que acontece quando a gente age por nossa conta, raciocina sobre alguma coisa e toma decisão sem pedir orientação de Deus. A gente está sujeito a arcar com consequências terríveis sobre nós. Aprenda, meu irmão, essa lição. Não faça nada sem direção de Deus. Pelo seu raciocínio, do seu coração, você está sujeito a se arrepender tremendamente. Apesar disso, Deus vai amar você, e quando você se arrepender, claro, Deus vai atuar em seu favor, mas você vai se arrepender daquelas decisões tomadas sem a direção de Deus. Por exemplo, um casamento, por exemplo, uma profissão, uma venda, mudança para outra cidade. Qualquer decisão sem a direção de Deus é um convite a um fracasso, e depois você vai se arrepender, apesar de que Deus nunca vai te abandonar. Entenda isto.